Facebook, rumo à nova humanidade. Participe! A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Era 2 de julho e o ano era 1947. Em plena corrida armamentista e espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, a espionagem era uma das armas mais eficazes para antever os passos do inimigo. Com a criação da CIA naquele ano, tudo ficaria bem menos complexo. Em meio à disputa pelo poder no estado do Novo México, aconteceria algo que mudaria toda a história. A recente onda de avistamentos de UFOs pela região passaria da alucinação à realidade apenas no dia 4 de julho, quando Mac Brassel, um fazendeiro morador da cidade de Corona, no condado de Lincoln, andava por sua fazenda e encontrou um campo cheio de destroços metálicos. Após recolher alguns pedaços, foi mostrá-los aos seus vizinhos, Floyd e Lorena Proctor. O casal notou que o metal era extremamente forte, leve e resistente ao fogo, embora parecesse ter sido feito de plástico. Orientado pelo casal, o fazendeiro procurou o xerife para contar o acontecido. Curiosamente, só fez isso 2 dias depois. Mas o dia 4 de julho realmente não seria um dia comum. Os senhores William Wood e seu pai, moradores da região leste de Roswell, estavam na varanda da residência quando viram um objeto brilhante no céu. De luzes brancas e linhas vermelhas, sem nenhum ruído, o objeto mergulhou em direção ao solo. 1 ou 2 dias depois, pai e filho resolveram ir até o local, passando pela rodovia 285 ao norte de Roswell. Curiosamente, foram impedidos por um cordão de isolamento militar. Misteriosamente, todos os acessos às estradas estavam bloqueados, mas havia uma razão que poucos sabiam. Aquele acontecimento não era novidade para os militares, porque o objeto caído havia sido detectado pelos radares durante os 4 dias anteriores. O UFO havia entrado e saído do espaço aéreo mexicano na parte sul e, como num passe de mágica, naquela noite, desapareceu do radar. Os militares de Roswell sabiam que algo havia pousado a 60 quilômetros da cidade. Como medida de segurança, fizeram um cordão de isolamento para que apenas pessoas autorizadas tivessem acesso àquele local. Ao longo do dia, os militares recolheram corpos de 5 vítimas do acidente. E foram vários caminhões que carregavam destroços do objeto e, em seguida, dirigiram-se para a base militar. Ao fim do dia, já não havia quase nada, e especialistas em acobertamento ufológico eliminaram os possíveis resquícios da queda e da operação de resgate. Enquanto limpavam a área, Glenn Dennis, um funcionário da funerária Ballard, recebeu vários telefonemas de um oficial militar. Após responder às indagações das mais estranhas possíveis, o oficial voltou a ligar por mais 4 vezes. O súbito interesse dos militares pelos tipos e tamanho de caixões, sobre a preparação dos cadáveres, sobre como manusear um corpo decomposto e ainda de como tratar cadáveres queimados em casos muito traumáticos, intrigou imediatamente o rapaz. Mas o mais curioso foi a pergunta sobre se havia caixões menores que 1,20 m de comprimento. Glenn sabia que algo de muito sério havia ocorrido e com certeza o oficial não poderia falar. Logo após isso, Glenn saiu para socorrer um militar acidentado, levando-o para a base militar de Roswell. Após entrar, viu 3 ambulâncias antigas do tipo caixote
e ao lado havia uma viatura policial militar. Dennis conduziu o soldado ferido, passando pelas ambulâncias, e notou que dentro de duas delas havia pedaços de alguma coisa semelhante a uma canoa de 1 metro de largura, mas haviam inscrições egípcias. Após deixar o soldado na sala de emergência, Dennis andava pelo corredor e foi reconhecido por uma das enfermeiras, muito apreensiva, que gesticulava e dizia para que saísse dali imediatamente. Enquanto a mulher deixava o ambiente, surgiu no corredor do hospital um militar que questionou sobre a sua presença. Pobre Dennis, ao invés de falar que apenas resgatou o soldado ferido, disse que viu destroços dentro da ambulância. Dennis sabia que havia cometido o primeiro erro. Imediatamente foi levado a uma sala e interrogado por 3 oficiais que lhe avisaram que a partir daquele momento deveria ser cego, surdo e mudo. Caso contrário, ele seria uma boa refeição para os cachorros famintos no deserto. E no domingo, no dia 6 de julho, o fazendeiro Mac Brassel mostrava ao xerife do município de Chaves uma caixa cheia de estranhos objetos metálicos. Os dois sabiam que o que estava à sua frente era algo incomum. Imediatamente, chamou os militares, que decidiram ir até o local investigar a possível queda do objeto. E foi esse o motivo que William Wood e seu pai não conseguiram entrar naquele local. A história sobre o aparecimento de discos voadores é tão antiga quanto os primeiros textos religiosos que se tem notícia na história da civilização humana. Há claros indícios na Bíblia, nos textos hindus e em outros textos e iconografias de civilizações tão distantes quanto a Suméria no Oriente Médio e a Maia no Planalto do México. Imagine você estar tranquilamente em um barco com seu cãozinho, curtindo a paisagem, e após olhar para o céu, a única frase que sairia da sua boca seria: sim, eles realmente existem. Olá! Sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Wagner, e este é o canal Casos Ufológicos. Por volta do meio-dia, 4 homens e um cachorro encontravam-se em um barco perto da costa de Tacoma, em Washington. O grupo conversava tranquilamente, mas o bate-papo foi interrompido subitamente quando Harold Dart e seus companheiros viram 6 objetos em forma de rosquinhas pairando sobre o mar, a uma altitude de aproximadamente 650 metros. Um dos objetos parecia passar por problemas e despejava flocos prateados, semelhantes a papel alumínio pelo ar. Uma grande quantidade de material comparado a escória incandescente saía dos artefatos, e em um dos momentos o disco aparentemente se recuperou com a ajuda de outros objetos e foi embora. Dahl voltou ao cais, relatou a observação a um sujeito chamado de Fred Christian, mais tarde voltou ao local para investigar. Dias depois, após a publicação das notícias sobre o caso na imprensa, várias pessoas demonstraram interesse pelas amostras coletadas. 2 oficiais da inteligência da Força Aérea do Exército do campo de Hamilton, perto de São Francisco, interrogaram as testemunhas, recolheram as amostras de materiais e decolaram rumo à base. O avião que os conduzia caiu perto de Kelson, em Washington, e os oficiais morreram no acidente. Muito embora pareça ser um caso de avistamento comum, e nos dias de hoje certamente não passaria despercebido por nossas câmeras e celulares poderosos, o fenômeno acontece no ano de 1947, ano que muitos de nós nem havíamos nascido. Mas esse caso traz algumas curiosidades. Os 6 OVNIs são vistos semanas antes do famoso incidente de Roswell e 3 dias antes da conhecida observação feita pelo piloto Kenneth Arnold perto do Monte Rainier, onde ele descreveu 9 objetos estranhos como discos voadores. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse caso, a The History Channel, no programa Caçadores de OVNIs, traz uma matéria completíssima com arquivos inéditos, documentos secretos e testemunhos de primeira mão que separam a ficção da realidade. Roosevelt, um sobrevivente, é um livro escrito por Domingos Francisco Martins Araújo, o Domingos Segunda-feira. O livro trata da convivência do autor com um extraterrestre de nome Francisco Boava.
A narrativa conta toda a história desde a chegada de Dom Chico Boava à Terra em 1947, no incidente de Roosevelt, até no momento do seu falecimento no ano de 2000. No desenrolar da história, Dom Boava deixa seus ensinamentos sobre toda a história extraterrestre e a sua atuação na Terra. Também deixa um legado de tecnologias que pode ser usado na Terra para melhor desenvolver a nossa humanidade. O livro é contado em 420 páginas e pode ser facilmente encontrado pelos links na internet que ficarão disponíveis na descrição e no final deste vídeo. Em uma entrevista no jornal The Huffington Post, o ex-coronel da Força Aérea Americana, Richard T. French, conhecido como Dick French, declarou ao jornal que em Roosevelt foram 2 UFOs e não apenas um. Esta suposta revelação é especialmente notável, considerando que French era conhecido no passado por desmentir histórias de UFOs. A matéria completa com as declarações deste ex-coronel você encontrará no link na descrição deste vídeo. Os Clemers. Após os humanos da galáxia dominarem as técnicas de viagens de um sistema solar a outro, foram iniciadas as explorações em busca de planetas com vida. O primeiro povo encontrado foram os Clemers, uma raça que em seu seio continha muitos problemas de ordem social. Sua cultura se baseia na alimentação exclusivamente carnívora. Bebem sangue, possuem o canibalismo como hábito comum e têm sua base de sustento fortemente ligada à pecuária. Em função da sua fragilidade genética, o tipo humano Clemer se degenerou com o passar dos anos e hoje são um tipo de humanoide de baixa estatura que não passa de 1,60 m de altura, cabeça grande desproporcional ao corpo, pele branca e olhos grandes. Em sua sociedade, tem o hábito de gerarem filhos descontroladamente, tendo uma superpopulação. A proporção de deficiências físicas nos nascimentos é bem alta, assim como a taxa altíssima de natimortos. Isso deve-se ao cruzamento genético de pares de mesma espécie, com consequente enfraquecimento dos descendentes numa cadeia exponencial. Os Clemers deram origem a certas formas culturais que são vigentes ainda em nosso planeta, entre elas subjugar os fracos, abandonar os mais velhos e também os sacrifícios humanos na antiguidade. Os Clemers tiveram acesso às tecnologias dos humanos e assim conseguiram se deslocar em viagens espaciais e montar colônias na Terra, entre elas os Maias. Os Clemers adquirem a sua tecnologia através do roubo, visitando outros planetas e outras espécies espalhadas pelo universo, ou aquelas espécies desavisadas que visitam o seu planeta natal e suas colônias espalhadas pelo universo. Os Clemers são uma raça extremamente hostil. Após o incidente em Roosevelt, eles foram erroneamente classificados como Greys, devido à sua aparência que já foi descrita anteriormente. Os Clemers realizam sim várias abduções e experimentos em humanos. Por serem carnívoros e durante o seu processo de alimentação, as suas partes preferidas são o cérebro, os olhos e os lábios humanos. Eles fazem isso com a vítima ainda viva, para que a mesma gere as energias de medo e as substâncias necessárias que durante o processo de alimentação tornam essas partes ainda mais saborosas e interessantes. As informações a seguir foram passadas por Dom Francisco Boava ao autor do livro, domingo, segunda-feira. As informações são as seguintes. A vida humana é rara no cosmos.
sendo que surge apenas em planetas que estejam na faixa de vida com temperaturas de 50 e menos 50 graus, e mesmo assim somente em um tipo específico de galáxia. A sociedade completamente humana mais avançada que se conhece atualmente, segundo as informações de Francisco Boava, está no Sistema Solar número 1, também conhecido por Gita. De lá partiram as primeiras viagens espaciais exploratórias há mais de 70 mil anos. Foram os humanos de Gita que encontraram os Clemers e também encontraram outros sistemas solares com vida humana e pacífica. Entre estes, o Sistema Solar número 4, a terra natal de Dom Chico Boava. Planeta também conhecido pelo nome de Buda, o segundo mais evoluído deste quadrante da galáxia. Os humanos formam um conselho de 13 sistemas solares unidos, sendo a Terra território ainda neutro e não participante do conselho. São os humanos da galáxia responsáveis pela variação étnica existente na Terra, já que a única etnia original daqui é a do tipo amarelo. Todas as outras etnias vieram cada uma especificamente de um sistema solar diferente, todos membros do Grande Conselho. A humanidade da Terra tem em suas raízes uma estreita e íntima ligação com os humanos da galáxia, já que nos semearam aqui e nos têm acompanhado desde o princípio. São quem nos protegem contra ataques de outras raças bélicas e com sentimentos menos nobres, como os Clemers, os reptilianos e draconianos, entre outras espécies no cosmos. A Java. A Java é uma nave-mãe de formato esférico, que é utilizada pela humanidade da galáxia para viagens de Sol a Sol, utilizada na exploração e estudo de sistemas solares e defesa de quadrantes, onde seja necessário a sua atuação. Pode possuir vários tamanhos a partir de 400 metros de diâmetro. Dentro de si, pode carregar 24 naves discoides do tipo Eli, pessoal de infantaria, cientistas, mineradores e outros diversos tipos de especialistas. Recentemente, têm sido filmadas ejetando algumas elidiscoides na atmosfera da Terra. Eli Scalar, nave da humanidade da galáxia, do tipo discoide, com tamanhos variados, mas que em média tem 20 metros de diâmetro. Existem vários modelos, como por exemplo, combate, carga, laboratório, guindaste e scalar de abordagens em solo. Na língua original extraterrestre, Eli significa colibri. Devido à sua alta capacidade de manobra, esta nave foi batizada de Eli por ter o seu comportamento em voo muito semelhante aos movimentos de um colibri. Os Eli são as naves mais avançadas da galáxia. Quando em voo, emitem um halo luminoso que pode variar na cor, sendo que geralmente é azul ou âmbar. Estas naves não possuem janelas ou vigias, nem tampouco possuem luzes piscantes isoladas. São naves herméticas e que, quando estão em funcionamento, emitem um brilho que parece uma incandescência, como se a nave toda fosse de luz. Em seu interior, alguns modelos possuem telas que projetam as imagens do exterior. Assim, quando com todas as telas em funcionamento, tem-se a impressão de não haver paredes, já que ali estão projetadas as imagens do cenário exterior. Isso deu origem às histórias envolvendo tapetes voadores. Todo Eli pode usar uma camuflagem que projeta o seu exterior à imagem dos cenários ao seu redor.
Por este motivo, em muitas situações, um observador pode dizer que a nave desapareceu diante dos seus olhos, quando ela ainda continua ali, mas camuflada em imagens projetadas ao seu redor. Dom Chico Boava, quando ainda em seu planeta, se chamava Joan. No planeta Buda, os adolescentes iniciavam a sua formação profissional com a idade equivalente à nossa de 12 anos. Joan era um cadete, aspirante a comandante de Java de transporte. Durante seu treinamento em uma Java, vieram para o nosso sistema solar em uma pesquisa, e durante o trajeto, dentro deste sistema solar e já nas imediações da Terra, a Java foi ejetando seus Eli de pesquisa. Permaneceram a bordo apenas Daru, que era o comandante da Java, Alas, um comandante de Eli Scaler, e Joan, cadete e aluno de Alas. Em um determinado momento, houve uma pane na Java, e esta precisou ser estacionada na órbita da Terra até que as outras Eli voltassem e que os reparos viessem com outra Java. Assim, a pane seria sanada e eles poderiam continuar com suas pesquisas. Porém, quando menos esperavam, duas naves Klemer, que estavam na órbita da nossa Lua, perceberam a avaria da Java e foram ao encalço da mesma, planejando a tomá-la e assim obter a tecnologia mais avançada da galáxia. Daru, que era o comandante desta Java, percebeu a aproximação dos inimigos e solicitou que Alas e Joan se dirigissem ao Eli Scaler para serem ejetados. Quando Eli foi ejetado ao espaço, as naves Klemer tentaram adentrar a Java pelo tubo que saiu a Eli. No ato heróico, Daru iniciou o sistema de autodestruição da Java. Na explosão, o Eli foi atingido e jogado para dentro da atmosfera da Terra. As naves Klemer foram atingidas em cheio e alguns pedaços foram jogados para a atmosfera da Terra. A cabine de uma nave Klemer caiu na cidade de Roosevelt e foi encontrada por um rancheiro. Seus destroços foram recolhidos pelos militares americanos e a partir deles desenvolveram muitas tecnologias que utilizamos atualmente, como o laser, o transistor, a fita magnética, entre outros. A parte do motor desta nave caiu no oceano e jamais foi encontrada. O Eli Scaler, que foi atingido na explosão e avariado, fez um pouso forçado no litoral da cidade de Chuí. O comandante Alas desembarcou juntamente com o cadete Joan. Debaixo de chuva fria de inverno, Joan aguardou na areia. Alas embarcou na Eli e flutuou com ela até o alto mar e a afundou para que não fosse encontrado, sepultando sobre as águas do sul brasileiro um dos maiores segredos de tecnologia da galáxia. Joan aguardou por longas horas na areia o retorno de seu comandante, que por um juramento de nunca deixar abandonado uma nave Eli, jamais retornou. Ao perceber movimentação e vozes, Joan, que sabia apenas que na Terra ainda vivia uma civilização bélica e violenta, se evadiu do local e buscou abrigo. Pouco tempo depois, foi encontrado por um homem e seu filho, que o adotaram, tendo-no como um estrangeiro vítima de algum naufrágio nos tempos do pós-guerra. Lembrando que tudo isso aconteceu na época de 1947. Joan passou a ser chamado Francisco, sendo conhecido por Chico Boava. Viveu no Brasil até o ano de 2000, quando faleceu, deixando-nos um legado de ensinamentos e tecnologia que podem nos levar a um novo patamar de evolução social, espiritual e tecnológica. A seguir, mais alguns detalhes desta impressionante história. Tecnologias e curas. Além da amizade entre ambos, o livro também descreve as tecnologias que Dom Boava garantia que os humanos vão dominar em breve. Uma delas é a chamada luz sólida,
com a qual é possível elevar objetos e devolvê-los ao solo. Para Domingos, as principais provas do relato que traz o livro estão nos tratamentos que Dom Boava realizou. Ele fez curas, fenômenos que não são comuns. Achavam que ele era um curandeiro. Fui eu que convivi mais com ele. O autor ainda afirma que este livro pode ser uma bomba para a humanidade. O que você acha dessa história impressionante? E vocês, inscritos, deixem os seus comentários. Em breve, um hangout será marcado com o autor deste livro, para que ele conte a todos nós mais detalhes dessa história impressionante. E lembrem-se todos, tudo é energia. Desperte, se inscreva em nossos canais e dê um joinha no vídeo. É de graça.